Olá, iluminado! Bem-vindo ao Pet Doc Cast, o seu podcast para seu pet viver mais e melhor. Eu sou Patrícia Mosco, sou sua host hoje, médica veterinária, professora especializada em doenças renais. Já estou no mercado há 2 décadas. E ao meu lado, professora doutora Rebeca Bach. Olá, minha amiga! Vamos seguir então com mais um episódio do Pet Doc. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e estarei aqui com vocês numa jornada deliciosa sobre comportamento. Manejo, saúde. Manejo, saúde, felicidade, pessoal. Mente, psique. Deixa eu perguntar, Rê, vou botar fogo no parquinho agora? Que bom. O seu pet é feliz, será mesmo? Exatamente. Será que no formato de vida que ele leva aí na sua casa, com a sua rotina, com a logística familiar, estão sendo respeitadas as suas 5 liberdades? Que liberdades são essas? Nossa Senhora, é mais do que isso, inclusive, né? A gente trouxe hoje, acredite se puder, uma psiquiatra animal. No duplo sentido da palavra. Psiquiatra de animais e uma animal senhora psiquiatra. Larissa Rincos, a criadora do método 5 pilares do seu gato feliz e 5 pilares do seu cão feliz, porque não são os mesmos pilares. Larissa, uma delícia ter você aqui, muito bem-vinda. Venha sempre que quiser, já tô falando de antemão. É muito assunto. É muito assunto, vai dar pano para manga. E vamos falar a verdade. Será que a gente sabe fazer os nossos animais em casa felizes? Eu acho que a gente tem essa intenção toda vez que a gente ama, né, e quer fazer feliz. Mas eu acho que falta muito conhecimento para, na prática, realmente isso tá acontecendo. E é sobre conhecimento o nosso propósito, Larissa. A gente está aqui no Pet Doc para levar conhecimento de qualidade, informação, na verdade, de qualidade para os tutores de cães e gatos. Porque a gente quer isso, que eles sejam felizes, que eles tenham qualidade de vida, que eles tenham menos doenças a partir de uma vida feliz. Com certeza. Larissa, a gente sabe, e a gente abordou aqui em outros episódios no Pet Doc, sobre as 5 liberdades do bem-estar. E quando eu leio as 5 liberdades do bem-estar, e eu não vou me lembrar exatamente agora a ordem de todas elas, mas é não passar fome, não passar frio, não passar sede, expressar seu comportamento natural, estar isento de dor, de sofrimento. E aí eu olho para o seu trabalho e eu vejo que essas 5 liberdades, elas são o mínimo necessário, mas que tem muito para melhorar. Eu queria muito que você contasse para a gente qual é toda essa lacuna que diferencia o básico do bem-estar, o mínimo essencial para um pet verdadeiramente feliz. Olha, é dar pano pra manga, mas a lacuna é imensa. A gente tem já no senso comum o que é o básico. A maioria dos tutores minimamente dedicados e informados sabem o básico. Uma boa alimentação, um check-up anual, né? Pega uma informação aqui ou ali, muito até do que é dito no consultório, né? Eles levam isso para casa, mas é o básico. Dificilmente você vai ter como rotina no consultório veterinário, orientações que vão muito além. Orientações que incluem o mental. Por quê? Porque lá da faculdade a gente já não vem com isso. A gente não tem essa base, né? Então, as 5 liberdades, elas são hoje muito... é um conceito. Não é algo mais que na prática a gente utiliza, porque é muito básico. Isso veio lá dos anos 70, quando a humanidade começou a descobrir o quão engaiolados estavam os animais, né? E aí surgiu um conceito de 5 liberdades, que é, no mínimo, eles têm que ter liberdade disso, que aqui, para não sofrer tanto, para ter mínimo de dignidade e bem-estar animal, que é o conceito que começou a ser cunhado lá. Né? A partir das 5 liberdades, o que se viu? Isso é um conceito um tanto subjetivo, né? Ah, tá livre para isso? Não está livre? Como que eu meço se tá livre ou não livre? Né? Livre na natureza ou numa gaiola. E aí, a partir disso, desenvolveu-se os indicadores de qualidade de vida ou de bem-estar animal, ou como eu gosto de chamar,
felicidade. Normalmente na ciência se fala em bem-estar ou welfare ou qualidade de vida, né? Inclusive, por muito tempo, os pesquisadores eram contra usar o termo felicidade. E aí se gerou uma dicotomia, um grupo de bem-estaristas a favor, outros não tanto a favor, dizia-se que era humanização, etc. Hoje eu acho que a gente já tem um pouquinho mais de tranquilidade para falar disso. E eu também sempre fui um pouco rebelde. Eu falo se é e pronto, acabou. Então eu falo felicidade, porque me dá um argumento sólido para dizer que um animal não pode ser feliz, né? E qual que é a real diferença? Não, ele tem alto grau de bem-estar, mas eu não vou dizer que ele é feliz, porque isso é uma humanização, mas ele tá... Então, se um bicho tem alto grau de bem-estar, se um bicho tem alta qualidade de vida, ele tá feliz. Se o bicho tá sofrendo, o bem-estar ou a qualidade de vida são baixas. Mas enfim, essa é a minha opinião. Vocês podem encontrar opiniões divergentes disso dentro do âmbito acadêmico e científico de bem-estar animal. Então surgiram os indicadores, que aí são coisas práticas que a gente vai medir. Normalmente se usa 4 grupos de indicadores para medir a saúde. Então, a saúde física, que é o que normalmente a gente está garantindo, que é o básico. Depois a gente tem os indicadores psicológicos, que é o estado mental, que é o emocional. E isso vem sendo muito negligenciado. A gente tem um grupo de indicadores comportamentais, que aí é o que a gente vê e é o que o animal está fazendo. E essa é uma lacuna imensa também. As pessoas acham que quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de tudo que é mental, e não é. Comportamento é só o que tu vê, é um pedacinho, né? A gente herdou muito ainda do behaviorismo, que foi uma fase da etologia que era estudar o comportamento, porque é a única coisa que podemos ver, então é a única coisa que é cientificamente evidente. Então vamos estudar só o comportamento. E daí que surgiu quase tudo que a gente vê na prática de adestramento, de treinamento, de educação animal, vem do behaviorismo, que muitas vezes ignora o psicológico, o mental de fato. Como olhar para o emocional, que é muito mais complexo do que só o comportamento, né? Então, nos indicadores a gente tem, para cada espécie, grupos de coisas, né? De comportamentos, de evidências, de tanto dados fisiológicos quanto ambientais que a gente vai medir, e eles têm vários tipos de protocolos de diagnóstico de felicidade, né, que eles chamam de bem-estar animal, para chegar numa nota. Se essa qualidade de vida tá alta ou tá baixa, baseado nesses indicadores. Isso já vem sendo estudado há muito tempo, já tá bem sólido para muitas espécies, menos gato. Então a gente tem protocolos super validados, hiper mega validados para vacas, para galinhas, para patos, para todos os animais de produção, que é onde surgiu o bem-estar animal. A gente já tem um pouco mais, um tanto mais para cães, e gato tá tipo quase zero. Bebezinho, gatinho. Né? E aí é daí que surgiu muito essa minha motivação de desenvolver. Então, hoje eu tenho, por exemplo, eu chamo o checklist do Gato Feliz, que é um protocolo que eu desenvolvi para medir, que o tutor pode em casa utilizar e medir a partir de indicadores baseados nessas evidências científicas, mas dentro do meu método que eu chamo de 5 pilares, que é basicamente, eu peguei tudo que eu estudei e que eu aprendi que é bom e necessário para um gato, e eu didaticamente organizei em 5 grupos de coisas para facilitar a nossa vida. Originalmente eram os 3 pilares do Gato Feliz. Quando eu tava no doutorado ainda, eu chamava de 3 pilares. Eu ensinava e eu falei, cara, mas daí você vai vendo que, tipo, falta coisa. E você vai vendo que algumas coisas dentro daqueles 3, parece que sempre estavam meio fora. E aí eu cheguei nos 5. E por mais tempo agora estou contente com os 5. Porque um dia pode ser que sejam 6, não sei. Mas é só uma divisão didática pra gente olhar para diferentes aspectos da vida do gato e não esquecer de nada. E tentar didaticamente separar algumas coisas, ambiente, vida social, né, rotina. E ali medir o que o gato tá podendo realmente fazer e o que o gato não tá podendo fazer. Entender melhor o emocional desse gato, para eu ter um pouquinho mais de confiança de dizer será que ele tá feliz ou não. Porque eu acho que a gente tá nivelando muito por baixo, assim. Tipo, ele tá com a melhor ração, ele tá vacinado, ele tá num apartamento telado. Nossa, esse gato é o gato sortudo. Queria eu ter a vida desse gato. É aquela história do filho do milionário, né? Esse riquinho tem tudo, ele é infeliz por quê? Exatamente. Você sabe, Larissa, que você falando, né, a gente vai longe. O que a gente vê hoje? Então,
eu não tô julgando, eu estou citando aquilo que a gente observa, né? Eu amo cachorro, eu amo Golden, e eu tenho um Golden num apartamento. 2. Né? Como super comum. E aí eu, com o meu olhar leigo, de desconhecimento, mais técnico nesse quesito, eu falo, cara, como que pode um Golden, que é um animal extremamente ativo, disposto, viver feliz num apartamento? Né? Eu não me dedico a avaliar isso, não é o meu foco de estudo, mas eu me questiono muito. O gato, mesma coisa. O gato é uma espécie que tem inúmeras particularidades. O cão também. E eu acho que é justamente aí que serve o nosso grande alerta. Porque como as cidades estão crescendo verticalmente, as pessoas estão deixando de ter cães, ou né, a população de gatos está subindo, não que estão deixando de ter cães, mas a população de gatos está subindo porque, afinal de contas, é muito mais fácil criar um gato dentro de um apartamento do que um cachorro. Mentira, né? Esse é o mito. Então, esse é o mito. Isso é uma coisa que a gente vai ter que desconstruir. E daí, assim, então eu dou a ração boa, levo no veterinário, eu dou tudo. O meu Golden vai pro banho e tosa lá semanalmente, escova, limpa, enfim, né? Gente, mas tá sendo suficiente. Eu acho bem legal e icônico. Eu tô colocando isso nessa mesa porque são os meus questionamentos. Eu não sei responder. Quando eu olho para essa família que eu atendo, vejo o bicho feliz, abanando o rabo, amando a família incondicionalmente, né? E a gente passa a entender, não, se ele tem ele tem tudo. O primeiro erro que até os alunos cometem quando começam a estudar bem-estar, e eu cometi também, é a gente tentar encontrar fora do bicho as respostas. Será que nesse apartamento ele está bem? Será que nessa rotina ele está bem? Será que... E a gente não olha pro bicho. Então, não existe resposta preto no branco para felicidade. A resposta sempre vai estar naquele indivíduo. Em você entender o indivíduo. Isso é complexo, isso demanda muito conhecimento. Mas não é porque está num apartamento grande ou pequeno que eu posso inferir se tá bom ou ruim. Não é porque tá numa casa com quintal que eu posso... Muito menos a raça ou o tamanho. Por isso que é legal tu ter falado justamente do exemplo do Golden, porque eu acho ele bem icônico. É muito comum as pessoas questionarem um Golden no apartamento. Qualquer animal menor, não. Virou óbvio. E aí eu te digo uma coisa. O cérebro do Golden é idêntico ao cérebro do Pinscher. Idêntico. Literalmente idêntico, porque é a mesma espécie. Eles têm um formato por fora diferente. O Pinscher não tem menos energia que o Golden. Nem o vira-lata, nem o York, nem o Spitz, nem o Pug, nem o Bulldog inglês. Os braquicefálicos têm deformidades que impedem deles fazerem muitas funções físicas. E aí as pessoas usam isso como argumento para esse animal é bom porque ele não gosta de correr e brincar, eu posso ter no apartamento. Mentira. Então, assim, esse mito de que o cachorro grande vai sofrer no apartamento é legal pra gente usar como exemplo de que qualquer animal pode sofrer muito num apartamento se não forem atendidas as necessidades psicológicas e comportamentais. Entende? O tamanho assusta. Mas é um mito, porque, inclusive, uma coisa que eu vejo, quando o cão é pequeno, é fácil tu nem tirar ele do apartamento e achar que tá tudo bem. Aí ele late, enlouquecido, ele só anda no colo, ninguém pode pôr a mão. Ah, é da raça. O Golden, se ele começar a ficar ansioso, minha filha, ele destrói a televisão, entendeu? Ele come o controle, ele come, entendeu? Os rodapé. E aí, o cara é obrigado a botar esse cachorro numa guia e ir pro parque extravasar. Então, muitas vezes, o Golden se ferra menos do que o pequeno. Porque o estrago dele é maior. Porque ele ocupa espaço, ele chama a atenção. Então, as pessoas tiram ele de casa. Porque o apartamento vai permitir um animal ser feliz ou não, dependendo do que mais ele faz. Exatamente. Se no apartamento ele usa para dormir e para ter a companhia da família, que é o que deveria ser o apartamento, ótimo. Se ele tá caminhando, se ele tá correndo, se ele tá indo numa creche, se ele tá podendo ser cachorro. Então, o tamanho de fato não importa. E as pessoas têm muito esse incômodo. Me perguntam direto isso. Meu Deus, Larissa, minha vizinha comprou 2 Bernese no apartamento. Denuncio ela? Não, porque os 2 Pinscher da outra vizinha que estão latindo na porta estão mostrando todos os dias que eles estão estressados. E as pessoas falam às vezes, mas é que é da raça latir. Não é, bicho, ele tá estressado.
Ele tava tipo, me tira daqui, quero passear. Tá ligado? Ele tá, me dá aqui, pelo amor de Deus, me leva no parque. Ai, gente, eu acho essa discussão Tá ligado? tão importante. E gato, e aí eu acho que a gente tem que falar dos gatos também. Lógico, mas é por isso. Porque aí o buraco é mais embaixo. Mas daí é o seguinte, Larissa. Você me ensinou um negócio, e vou te falar, me ensinou há pouquíssimo tempo atrás. De que gato anda na guia. Mas claro que anda. Meu, eu sou uma veterinária há 20 e tantos anos e nunca tinha me tocado que gato pode andar na guia. Não, peraí. Então não é só levar o cachorro pra passear. O gato também precisa disso. E depende se é o perfil. Não sei, ó, tô me metendo aqui. É você entender o perfil do teu animal. Que tem gato que não vai gostar. Tem gato que vai gostar ou não faz sentido isso? Não, tem gato que foi bem devidamente... Condicionado, não, acostumado. condicionado não. Ele foi devidamente ensinado o quanto aquilo o beneficia, e tem gato que não. Porque a peitoral e guia, eles não gostam, nunca vão gostar. O cachorro também não gosta. Oferece pro teu cachorro sair passear de peitoral ou sem. O que ele vai preferir? Sim. Então, beleza. Mas ninguém fala disso. Oferece pro gato ir passear sem peitoral ou com. Mesma coisa. Só que o cão tá tão banal a gente botar na peitoral e guia que desde os 60 dias de vida, se os veterinários não der aquela recomendação absurda de não pode tirar de casa até terminar as vacinas, a pessoa já vai colocando peitoral e já sai andar. E o cachorro tem uma facilidade maior em 2 aspectos. O cachorro é migratório e ele é super social e gregário, topo de cadeia. Então, o cachorro não tem medo de chegar num lugar desconhecido porque ninguém vai predar ele lá. Entendeu? A biologia dele não trouxe essa memória. Ele chega no parque, ele vai cheirar a bunda de todos os cachorros, entendeu? Ele faz amizade em 5 minutos. O gato é outro rolê. Então, o gato, ele é presa. Muito mais do que predador. O gato presa uns bichinhos desse tamanho, preda. E qualquer bicho maior que ele, preda ele. O gato não é migratório. O gato não é gregário. Então, o gato não quer ir no parque. Não faz sentido nenhum. Não tem graça nenhuma pro gato. O gato nunca vai ir num parque de gato. O gato não vai cheirar a bunda dos outros gatos, entendeu? É outro comportamento social. Então, o objetivo durante o passeio é completamente diferente. Bem como a facilidade. Mas a necessidade de sair do confinamento entre 4 paredes é igual. Só que dá muito mais trabalho ensinar para um gato por essas particularidades. Então, o gato, como é presa, é mais incômodo para ele uma cordinha amarrando ele. Porque a primeira coisa que o cérebro vai ter de reação é tipo, ai meu Deus, tô me segurando, tô me apertando, tira esse troço de mim. O cachorro você põe moletom, entendeu? E tá tudo bem, vai botar um moletom num gato pra você ver. A mesma coisa peitoral. Então a gente tem que se esforçar um pouco mais pra mostrar pro gato, calma. Esse troço chato aqui é um saco, mas o que você vai ganhar com isso vai te superar muito esse incômodo. E a hora que o gato entende isso, ele deixa você pôr a peitoral. Ele fica parado assim, de, tá, põe essa merda aí que eu quero. Não pode falar palavrão, né? Tá, põe esse troço aí que eu quero Esses dias, sair. Larissa, eu tava no shopping. Quero sair. Eu tava no shopping. Eu te mandei, não? E presenciei um gato no shopping passeando. Aquilo foi o máximo. Era a sensação. E era o Sphinx ainda, que é o gato pelado, né? Que então chama mais atenção ainda. Gente, que cena maravilhosa. Eu olhei aquilo e falei, o que eu preciso aprender com isso? Eu preciso esperar o episódio da Larissa. Que os gatos têm que ser mais inseridos socialmente. Os gatos estão extremamente excluídos. Eles moram trancafiados no apartamento 24 horas por dia por 15, 20, 18 anos. Ou não, né? Ou eles moram numa casa ou num apartamento, menos provável, mas numa casa, e eles têm que dar o rolezinho noturno. Sem supervisão alguma. O que, do ponto de vista de comportamento e psicológico, sim, é ótimo. É ótimo. O problema são os riscos. Isso também tem que ser mais conversado, porque aqui no Brasil que tem esse preconceito. Na Europa tem países que é proibido adotar um gato se você for telar a casa. Eles não deixam você adotar. Em Amsterdã, por exemplo, as ONGs só doam para casas sem telas, porque eles consideram um confinamento extremo. E eles não têm o hábito de passear na guia. Então, essa realidade é muito variável em diferentes países. Não sei nada. Levei um tapaço na cara. Agora. Não sei nada. Então, é muito do Brasil isso agora. Brasil tela. Mas é que o Brasil é um país de risco, né, Larissa? Um país? O país inteiro? Todas as cidades, todos os bairros. Se a gente considerar todos os estados. Será que a gente não está generalizando? Ixi, mas daí é tão difícil, né? Porque tem tanto porém. Como todas Mas aí, Rebeca, passa por aquilo que a gente fala todo episódio. Não é individualização? Tá aí.
É mais um momento importante de se estudar o indivíduo. O indivíduo e as nossas crenças sociais. Porque a gente tá numa sociedade que só o humano pode andar nas cidades. Só o humano pode ser livre. E qualquer outro animal não pode. Isso é um conceito moral que a gente está criando e que a gente está reforçando. Então, só nós temos o direito de ir e vir, só nós temos o direito à liberdade, a andar. Isso é muito utópico. Isso nunca vai acontecer. Aonde tem alimento, aonde tem abrigo, tem seres vivos. Não vai existir uma cidade estéril em que só tem humanos andando. Sempre os bichos vão vir, sejam eles sinantrópicos ou sejam colocados por nós. Todos os domésticos, na verdade, né? Acabam tendo essa capacidade de viver. E aí a gente é muito especista. Então, por exemplo, a capivara, ela é protegida. O rato não. E assim vai. E o cão e o gato tá numa outra bolha. Então, o cão e o gato agora só dentro de casa, na casa telada e andando na cordinha. Por que essa tem que ser a única opção? Isso é bastante questionável. Inclusive, existem inúmeros projetos de animais comunitários que saem de centros de estudo de bem-estar animal. Meu mestrado foi com animais comunitários, né? A gente estuda a qualidade de vida, a gente mede e avalia comportamentos perigosos ou não. E no meu mestrado, por exemplo, a gente encontrou altíssimos graus de qualidade de vida, além do que a gente imaginava, inclusive, para animais comunitários, né? Que são animais que vivem soltos nas cidades, cuidados pelas pessoas, né? E a gente tem diferentes formas de formar parcerias com órgãos públicos. Eles são uma barreira sanitária a doenças, então eles contribuem para a saúde pública, eles diminuem o risco de contágio de doenças e transmissão e renovação de vírus, dentre vários outros, né? Então eles têm um impacto que, se a gente fizer do jeito certo, pode ser muito mais positivo para todo mundo, beneficiando tanto o animal quanto a sociedade. Mas a gente está com umas certezas, assim, faladas que não consideram essas coisas. Então, é certeza absoluta que gato tem que ser apartamento telado. E ONG só doa se o apartamento é telado. Isso virou uma certeza. A gente não discute isso. Sim. O cachorro não pode ficar na rua. Isso virou uma certeza. Por quê? Não concordo. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e cuidar de todos esses. O animal dentro do apartamento, dentro de casa, precisa do nosso conhecimento para fazê-los mais felizes. Os que estão fora também. Sim. Porque uma outra coisa que acontece é a gente tira da rua e leva para onde? Muitas vezes. Para dentro de uma casa. Mas muitas vezes vai para um abrigo superlotado. Exato. Sim. Vai para um centro de triagem que ele não sai nunca mais. Uhum. E aí é infinito. Porque do ponto de vista de ecologia, aquele nicho ecológico, aquele gato que estava ali, se ele estava sobrevivendo, existe um nicho ecológico. Outro vai vir. Outro vai vir. Aí você tira, vem outro. Aí você tira, vem outro. É infinito. É infinito. A única estratégia que a gente, por enquanto, imagina que diminua isso é a manutenção do comunitário. Porque aí não entra mais nenhum ali. Se ele ocupou aquele nicho com saúde. Então, veja, eu sei que tá fugindo até um pouco do nosso assunto, mas tem a ver. Porque a gente tem certezas absolutas que muitas vezes não levam em conta nem o animal, nem essas questões mais ecológicas e sociológicas. Eu acho que leva, na verdade, o contexto social daquela região. Então, por exemplo, a gente fala de Curitiba, uma cidade grande, a gente sabe que os animais aí que são livres têm risco de esporotricose, de FIV, de FeLV, de sinomose. Né? Então, assim, acredita-se que nas condições sanitárias do nosso país... Eu acho que o país é muito grande pra gente afirmar. Vamos falar que então o país tem condições sanitárias de risco. Mesmo Curitiba tem muitos bairros que não têm todo esse risco para algumas dessas doenças, né? A maioria das doenças que eles teriam risco na rua, a gente pode vacinar. Algumas ainda não, mas a gente tem que encontrar soluções para isso também, né? Sim. Então, tem uma questão de imunidade também, porque a própria esporotricose tem muito a ver com imunidade, né? Então, lugares onde os animais estão com a imunidade muito baixa. E, às vezes, isso também a gente pode dar uma atenção e assistência. Então, o que eu acredito é que a gente tem que pegar esses riscos, pegar esses problemas e achar soluções para esses riscos e problemas e minimizar. Porque a vida é um minimizar riscos. Porque vou falar um outro risco que existe quando a gente põe um animal dentro de casa. Ele desenvolver transtornos psiquiátricos. 100%. Tô exagerando porque a literatura não afirma isso, mas na minha experiência, a grande maioria
se não todos, os transtornos psiquiátricos de cães e gatos só acontecem em animais 100% domiciliados. Então, 100% domiciliar é fator de risco. Então, na rua tem as doenças virais, lá. Dentro de casa são outras. É porque a gente doenças. desconhece os transtornos psiquiátricos nos animais. Exatamente, a gente desconhece e o pouco que a gente conhece, algumas vezes a gente ignora. Então, é uma seara, Larissa, que está sendo desbravada agora. E assim, vamos combinar? Quantas pessoas já desbravaram esse caminho? Dentro da tua especialidade, Larissa, quantas pessoas existem no país? No nosso país tem pouco mesmo. Não, eu acho no que a gente mundo? tá bem atrasadinho. Assim, tem outros países que já é mais sólido, que já tá há mais tempo acontecendo, né? Eu, por exemplo, fiquei na Califórnia, fui para UC Davis, lá foi a primeira universidade onde a Bonnie Beaver começou o atendimento comportamental, que eles chamavam, acho que ainda chamam assim lá, dentro da universidade, né? Isso nos anos 70 já. Então, eu estive lá em 2009. O setor dentro do hospital veterinário só de atendimento de comportamento já existia há 30 anos lá. Então, tem mais de um professor, mestrandos, doutorandos, residentes, enfermeiros. Então, um time completo. Era uma especialidade do mesmo tamanho ou até maior do que outras dentro daquele hospital universitário. Então, já tem muitas universidades fora do país que são assim, que isso já é uma realidade. Na Europa também, não são todos os países, mas já tem. Então, mas no Brasil eu sinto que a gente engatinha. Talvez até tenha uma certa resistência, preconceito, você sente isso? Sinto, bastante. Assim, quem procura o meu atendimento, não, né? Ou quem procura ser meu aluno, tudo mais, porque já quer. Mas é bem comum a pessoa que chega no meu consultório e fala assim, nossa, eu falei pra minha família que eu vim aqui, meu Deus, eu nem falo mais, porque estão me xingando a todo lado. Ai, imagina levar o pet no psiquiatra agora. Ai, que frescura. Ai, que ridículo. E daí eles têm vergonha, às vezes, de falar, ou, sabe, de contar pra família que estão indo, porque imagina, que nível chegou isso. Então, eles falam bem assim. Mas aí eu acho que é bem legal da gente desmistificar e desvendar, né? Porque olha só, eu, Patrícia, resolvo ir ao psiquiatra. E assim, na verdade as pessoas não sabem nem a diferença entre psiquiatra e psicólogo. Vamos esclarecer? Então, psicólogo é aquele que vai conversar com você e te fazer enxergar caminhos e soluções para os problemas, né? Ou para a sua forma de entendimento de uma determinada situação. O psiquiatra também pode fazer isso. Mas, além disso, ele pode prescrever fármacos que interfiram com a tua psique, com o teu estado de humor, enfim, né, com funções fisiológicas ali. O psiquiatra veterinário, ele não vai sentar o paciente dele no divã, eu acho que é aí que tá a graça, né? Não vai sentar o paciente dele no divã e dizer... E aí, Conta. O que você acha disso, né? Como você se sentiu a respeito disso? Lari, desmistifica. Conta o que faz um psiquiatra veterinário. Eu acho que uma comparação é a gente pensar em crianças muito pequenas. Como seria o atendimento de uma criança pequena que mal começou a falar, que vai no psiquiatra? Também ele não vai sentar essa criança, ou no psicólogo, né? A gente, na veterinária, ainda é as duas coisas. Não existem psicólogos de animais, não existe essa faculdade, não existe essa formação. Então, a gente é as duas coisas. Mas a gente não vai conversar diretamente com o gato nem com o cachorro. Com quem que a gente conversa? Com os responsáveis, né? Com os adultos responsáveis. Então, sempre num atendimento veterinário de psiquiatria, vem os tutores com o animal. E é uma consulta muito parecida com qualquer consulta de nefro, por exemplo, que você vai lá, que você vai perguntar um monte de coisa da vida do gato que tu não tá vendo ali no consultório. Não é verdade? Precisa saber um monte de coisa da vida dele para entender o rim dele. O cérebro só é um pouquinho mais complexo nesse sentido do que o rim. Então, eu preciso saber várias coisas da vida, não poucas. Eu preciso saber muito sobre a rotina. Como que é a rotina? Como que é a história? Onde eu posso estar encontrando traumas, muitas vezes. Porque... Como ele reage a determinadas situações, né? Eu Como acho ele que essa reage. Resposta dele também é importante para você, Sim, né? Como ele reage, o que ele faz. E não ali no consultório, porque muitas vezes ali ele não vai demonstrar quase nada. Eu vejo coisas extremas normalmente no consultório. Chega assim, muito ansioso, você fala, misericórdia, dá pra ver. Mas a maioria chega como um cão normal, um gato normal. E você vai descobrir na anamnese, no questionário a família,
né? Como que ele é? Primeiro, né? O que é a queixa? Então, a pessoa chega com uma queixa. Normalmente, a queixa é alguma coisa que o bicho tá fazendo. Nossa, ele tá mordendo todo mundo. Não, ele late demais. Não, ele não me obedece nada. Ele faz xixi por tudo. Eu sinto que ele tá deprimido. Raros casos, mas já tem gente que traz por obesidade, né? Não para de comer, porque o comer demais não é normal também, né? Então, beleza. Então, agora eu tenho que entender a vida desse bicho. Da onde que ele vem? O que a gente sabe da história pregressa dele e principalmente o que está acontecendo hoje. Porque muita gente acha que o problema emocional do pet vai estar sempre vinculado a um trauma. É porque eu resgatei e daí lá ele sofreu uma... né? E claro que os traumas influenciam o mental e influenciam o emocional, mas sempre o que vai estar causando aquele problema é o que está acontecendo hoje. E é a única coisa que a gente consegue resolver. A gente não volta no passado. Então, é claro que um trauma pode ser necessário a gente tratar, então abordar mais... ele tem trauma de homens de chapéu, então eu vou trazer para ele situações de homens com chapéu para ele perder esse trauma. Mas, na maioria das vezes, olhar para coisas que eu tenho que mudar hoje, na rotina dele e principalmente nas interações. Psiquiatria veterinária é muito sobre comunicação. Normalmente está havendo muita falha de comunicação tutor-cão, tutor-gato. O gato está dizendo uma coisa, o humano acha que é outra. O cachorro está dizendo uma coisa, o humano acha que é outra. Porque ninguém ensina comunicação pra gente. Sim. A gente ama o bicho, mas aonde que a gente aprende comunicação felina, comunicação canina? Não, né? Pra gente mesmo, né, Lari? A gente aprende que a comunicação é o que a gente fala um com o outro. Na verdade, assim, a comunicação falada, ela é muito pequenininha. 10% eles dizem. Exato! A gente tem problema de comunicação entre nós. Postura, expressão, né? O gestual, a vestimenta. Tudo o que a gente comunica. faz na prática. Exato, tudo comunica. Então, na verdade, a única coisa que eles não têm é o falar português. Só. O resto eles têm tudo. Então, expressão facial, expressão corporal, né? Todas as atitudes, né? As interações deles com os outros. Então, muitas vezes... E aí, os humanos... Muitas vezes estão com boa intenção, tentando mostrar pro cão, tentando mostrar pro gato as coisas e estão mostrando do jeito todo errado. E daí tá piorando, tá deixando o bicho mais ansioso, tá deixando ele mais estressado. E aí a gente faz ajustes disso, né? Então eu falo muito sobre comunicação. Olha, quando ele fizer assim, em vez de você falar isso, você vai fazer isso. Quando ele fizer assado, em vez de você fazer assado, você vai fazer assim, né? Então, mude o tom, mude a postura. Então, ajustando a comunicação é onde muita coisa vai se resolvendo. Sim. E rotina também, né? Porque normalmente eles estão ociosos. Cães e gatos estão ociosos. Na vida atual, sim. Você sabe que você falando, Larissa, é exatamente sobre isso, que os animais de rua, esses que são os livres, né, pela tua avaliação já de mestrado e tudo mais, eles têm menos problemas psicológicos, psiquiátricos do que os domiciliados. Faz todo sentido, porque esses animais, com o passar do tempo, estão vindo cada vez mais para dentro das nossas casas. Antes era o cachorro de quintal, a gente fala sempre aqui, né, Paty? Sim. Era o cachorro de quintal, que tinha sua casinha lá, eventualmente dava uma entradinha em casa, saía, latia no portão, enfim. Aí eles estão entrando, estão na cama, estão vivendo a vida do humano. Não estamos falando que isso é ruim. Isso não é um problema. Não é esse o problema. Não né? é esse o problema, mas o problema é que essa humanização, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas essa mudança de perfil de vida desses animais está trazendo problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, assim, o que nós temos que fazer enquanto tutores? Você aí que tá em casa, tá? Eu moro num apartamento, eu tenho Golden, eu tenho Lhasa, não me interessa. Eu tenho gato, tenho que ter lá, porque eu não posso deixar sair, porque tem uma avenida lá. E no apartamento, ele pode cair da janela e morrer, né? Então, pelo assim, amor de Deus, tem que ter lá os apartamentos. Ok. Porque às vezes eu falo essas coisas e fico com medo que as pessoas achem, não vou pôr mais portela, né? Então, essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Os animais cada vez mais vivendo a nossa vida, sob vários aspectos. Baseados nos teus 5 pilares do cão feliz e do gato feliz. O que nós temos, quais são esses pilares? O que nós temos que fazer para tentar garantir a felicidade, a plenitude dos nossos animais? Tá.
O problema dessa vida só conosco é que justamente eles não estão mais podendo ser quem eles originalmente eram, né? Então, eu falo que para um gato ser feliz, ele tem que poder ser gato. E o cachorro precisa poder ser cachorro. Muitas vezes nem a gente tá podendo ser a gente mesmo, né? Nessa vida, corrida e tudo mais. Mas definitivamente uma rotina só dentro de um apartamento não permite um cachorro ser cachorro e o gato ser cachorro. Então, vamos lá, os 5 pilares. O primeiro deles eu chamo autonomia. É a gente devolver ao gato ou ao cão, que ele possa ter mais liberdade de escolhas e tomadas de decisões. Uma coisa que a gente fez com essa humanização e super proteção, porque a gente tá num nível que as mães, os pais de gato estão tipo assim, meu Deus do céu, né? Então essa super proteção faz a gente querer decidir tudo. Decide o horário que ele vai comer, quanto que ele vai comer, o lugar que ele vai comer, que horas que ele vai fazer isso, aqui pode, aqui não pode, aqui entra, aqui não entra, aqui... A gente tá decidindo tudo. Tudo. E eles não podem mais decidir nada. Eles estão tipo uns bebezão, uns nenenzão, que as coisas caem no colo e eles não têm mais muita escolha, especialmente comportamento alimentar. O comportamento alimentar é um que ocuparia um tempo gigantesco do dia de qualquer animal, né? Um gato iria 30 vezes por dia caçar. Meu Deus. 50% do tempo, até 50% do tempo de um gato acordado, ele dedicaria ao comportamento de caça. Raciocinar como Raciocinar pra caramba, é algo super complexo. Lógico. Primeiro tem que sair procurar. Onde será que pode ser que vai estar meu camundongo agora? Aí estrategiar entendeu? como... Achei bicho, onde que eu vou fazer a tocaia? E agora, 50% das vezes ou mais, eles investem na caça e não pegam. Então, 50% eles erram, mas olha a demanda de energia e de pensamento, né? E o cão é farejador, ele é um oportunista, quando a gente passeia, ele fica igual um aspiradorzinho de pó no chão, porque ele deveria passar o dia inteiro fazendo isso pra escrafunchar e achar comida. Aí ele fica dentro do apartamento, o chão limpo, 2 vezes por dia aparece um pote com a comida ali. Acabou. O que ele faz com o resto do tempo? Espera a mãe e o pai chegar em casa pra ganhar afeto. Exato. E daí dorme. E amanhã isso se repete. Então, a gente usa alguns comportamentos naturais e o enriquecimento ambiental para aumentar muito a autonomia, especialmente do gato em relação à alimentação, porque tá essa nova onda de horário e quantidade certa para não engordar. E aí a gente pegou obesidade, para resolver a obesidade, a gente tá torturando psicologicamente os gatos com jejum forçado, porque isso é jejum forçado. Nenhum humano iria aceitar perder peso com jejum forçado. Não, eu só vou comer naquele horário aquela quantidade que a Nutri me passou e não posso comer fora desse horário nada. Porque alguém tá decidindo pra mim. Tortura psicológica, Tortura concordo. psicológica, porque a gente pode, porque a gente é maior, mais forte. Então, mas desconsidera-se o psicológico. Então, devolver a autonomia. E vão entrar várias estratégias, né? Muitas também relacionadas ao contato físico. Então, muitos animais, porque a gente ama muito, a gente quer... né? Isso pode também gerar um problema. Síndrome de Felícia. Síndrome da Felícia, né? O segundo pilar é o pilar ambiente, que eu chamo. É a gente devolver pro animal, dentro de um apartamento telado, possibilidades, através do ambiental, deles executarem mais comportamentos. Então, eu vou colocar um mobiliário dentro de casa para ele, porque muitas vezes o mobiliário é pra gente. Aí ele vai lá e eles usufruem. E aí o tutor fala assim, não, mas o meu animal é livre aqui em casa. Ele pinta e borda, ele faz o que ele quer. Mas tá, ele faz o que ele quer na tua cama, no teu sofá, num apartamento inteiramente decorado e mobiliado, pensando nos humanos, que não ficam 24 horas lá dentro. O gato fica. Tem humano que só vem pra comer e dormir em casa. Mas o gato tá lá 24 horas. Então, inclusive ele, muitas vezes, precisa mais coisa do que a gente na nossa casa. Lógico. Né? Então, entender o que eles precisam e colocar mais. Aí a gente chama de enriquecimento ambiental, tem várias coisas, né? O terceiro pilar eu chamo de pilar rotina. Então, incluir mais atividades, mais exercícios que sejam compatíveis com a espécie dentro da rotina. Então, a rotina tem que ser menos ociosa, menos tédio, menos ficar esperando a comida e esperando amor, né? Então, eles têm que fazer as coisas que eles têm que fazer. O quarto pilar é vida social. Tanto o cão quanto o gato são animais sociais e não vão viver bem sozinhos. Ah, Larissa, então eu tenho que adotar meia dúzia? Não.
Tem várias estratégias da gente permitir, promover interações sociais saudáveis numa frequência e numa quantidade suficiente para aquela espécie, né? Então, mas eles não podem ser totalmente solitários e a gente esperar que, né, vai Só ficar quando tudo a gente bem. tiver dúvida, é só a gente lembrar de como eles eram na sua origem. Aí a gente entende o comportamento natural daquela espécie. Eles formam família. Gato forma família. Pequena, de 4, 5, 6 indivíduos, né? As fêmeas criam todos os filhotes juntos, se ajudam. Elas são enfermeiras umas das outras. Quando a mãe sai caçar, as irmãs, as tias, ficam cuidando dos filhotes, né? É muito lindo, né? Então, elas são muito... É uma comunidade matriarcal muito unida mesmo, das gatas, né? E os machos são mais perambulantes ali, eles ficam em volta e tal. Eles são mais de proteger e tal, né? Claro que aí as pessoas acham que isso é a mesma coisa dentro do apartamento. Não é porque a gente castra, mas isso é a origem, né, do gato. E o cachorro é gregário. O cachorro é altamente gregário. Tem autores que sugerem que ele é o animal mais gregário que existe. Mais gregário que vaca e cavalo. Que um vai pra lá, o outro vai, né? Cachorro... Já viu o cachorro na rua andando em pequenos bandos, assim? Né? Eles, quando forma mesmo uma familhinha unida ali, não dispersa. Por isso que o cachorro é tão carente. Por isso que o cachorro tem tanta ansiedade de separação. Não faz sentido nenhum na cabeça do cachorro. O melhor amigo dele, você, né? Abrir a porta, sai e fecha a porta na cara dele. Você vai e ele fica. Ele pensa, what? Sei bem. Tipo, ele tinha que ir junto. Sei porque bem. o mais lógico pro cachorro é, onde minha família vai, eu vou. Tipo, bando mesmo. Eles são super gregários. Pro gato é mais de boa. Tipo, vai lá que eu tenho minhas coisas aqui pra fazer, entendeu? Mas me dê coisa pra fazer. Me dê coisa pra fazer de gato. De entendeu? gato, exato. Então, mas o gato também tá começando a desenvolver ansiedade de separação. Enfim, então a rotina deles muitas vezes segue a nossa, igual você falou, né? Ele vai vivendo a vida dos humanos. Então ele vai vivendo uma rotina que não supre. E nem toda, né? Porque a nossa rotina inclui tudo que a gente faz fora de casa. E às vezes em casa a gente só quer relaxar e descansar. E daí as pessoas esquecem que às vezes o bicho já descansou e relaxou o dia inteiro. E daí quando eles chegam em casa, a última coisa que eles querem é descansar e relaxar. Eles querem agora tocar o terror. E a pessoa tá cansada, porque ela trabalhou o dia inteiro. Ai, vamos deitar no sofá. Ai, agora não. Ai, agora correr. Ai, agora jogar bolinha. Ai, agora brincar de flying cat. Ai, não. Vamos dormir. Aí o gato acorda às 5 da madrugada. Ai, minha gata teimosa. Como eu ensino ela a não me acordar às 3 da madrugada pra eu dar comida ou dar atenção? Se eu não acordar, ela me morde. Olha que rebelde. Ela dormiu o dia inteiro. Ela não tá com sono. Acabou, não tem sono de noite. Ai, o gato é noturno. Mentira, o gato não é noturno. Gato é crepuscular. Mas sabe, eles estão tentando se ajustar, se adaptar. Aí à noite tá tudo quieto, bicho. Tá o humano lá, que é o melhor amigo dele, lá dormindo, deitadinho. ignorando. Fala, massa, vou acordar ela. Porque olha, tá tudo quieto, bora brincar, mano. E aí a pessoa não quer acordar. Então, deixar o cão ou o gato simplesmente no fluxo da nossa rotina... dificilmente vai suprir as necessidades. Vai fechar a conta, né, Larissa? Não fecha essa conta. Deixa eu E daí a contar. gente começa a ter os problemas. Os problemas de ansiedade, de comportamento alterado, de tudo. Deixa eu contar que eu vejo a Larissa contando as situações e eu fico imaginando o gato com aquele balãozinho assim, a fala na cabeça dele. Cara, é muito legal. Porque a gente enxerga a realidade. E assim, Larissa, com toda a verdade, todo o meu coração, vou te dizer, eu me sinto uma idiota escutando você falar, cara, porque eu aprendo tanto. E são coisas assim, nossa, é verdade, é tão simples. Nossa, é verdade, como é que eu não pensei nisso? Como que o tutor não sabe? Como que a gente... Isso é o mais massa, Ô, né? Lari, uma coisa muito forte do Pet Doc que a gente fala, repete. Bicho é bicho, gente é gente. Exato. Então, o teu papel na sociedade é justamente dizer isso. Ó, o gato é o gato, o cachorro, o humano é o humano. Tá tudo bem, nós podemos viver juntos. Só que você tem que saber o que o gato precisa, você tem que saber o que o cachorro precisa, porque daí sim você vai assegurar o suficiente para ele ser feliz. Isso. Então, assim, conhecer e respeitar as necessidades de cada espécie é fundamental. E Lari, eu sendo veterinária há 20 e tantos anos, eu não conheço um monte de coisa. Imagine o tutor. Não conhece. Então, assim, mais do que importante é a gente acender esse alerta e dizer pra galera, escuta, vamos no mínimo estudar um pouquinho essa espécie pra saber realmente se o teu bicho tá feliz na tua casa. E assim, né, Paty, a gente fala desde o princípio do Pet Doc também, Lari, sobre... Nossa,
Me fugiu. Pode cortar aí. Deixa eu adicionar, então, um comentário que é sobre essa humanização, porque a gente fala em humanização ruim e humanização boa, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas se usa no bem-estar, que é no sentido de que as pessoas, quando a gente fala assim, tem que tratar cachorro como cachorro e gato como gato, elas falam, mas é meu bebê, mas é... Então, tem um lado da humanização, que seria um antropomorfismo positivo, que é o considerar moralmente como um filho. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quando Amar e respeitar. Então, não, cara, é da família. Eu vou dar o mesmo cuidado, o mesmo amor. Isso é um tipo de humanizar, que é considerar a importância moral daquele cão ou daquele gato tanto quanto de um humano da família, né? Eu acho que a gente não tá lá ainda, mas tá quase. E outra coisa é humanizar as necessidades ambientais, comportamentais. Então, para aliviar o coração da galera, né? Vocês podem amar, chamar de bebê, chama do que quiser. Pode considerar filho, isso é bom. O animal se beneficia de ser considerado um membro da família. Isso é maravilhoso. Agora, ele não é um bebê humano. Exato. E nem um bebê canino a partir dos 6 meses. Então, ele precisa, para ter uma vida digna, ser tratado como tal. Um cão adulto, um gato adulto, com suas reais necessidades. E isso tem a ver com o que eu ia falar, lembrei agora, sobre a programação familiar. Então, assim, eu vou ter condições de dar para esse animal que eu estou adotando ou que eu estou comprando, tá tudo certo também, né? As condições muito próximas daquilo que ela precisa, que aquela espécie precisa. Então, conhecer, estudar, buscar informação, buscar a consulta com o veterinário, enfim. Né? Não, e outra coisa, né? Talvez tenha gente aqui que esteja em casa agora pensando, meu Deus, eu fiz tudo errado a minha vida inteira. Com certeza, agora tá se sentindo uma bosta, né? Calma, peraí. A gente só faz aquilo que a gente acredita ser o melhor porque a gente ama. E aí eu vou contar uma historinha que não é exatamente de bicho, mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Eu tenho uma prima que tá com o filhinho hospitalizado e ela tá lá com ele há meses dentro do hospital. E aí eu, né, comecei a visitá-los e a ficar com eles lá. E a primeira coisa que eu quis fazer foi levar para ela coisas que ela pudesse comer, que ela não come dentro do hospital, né? Então eu fui ao mercado e eu comprei um bolo que eu gosto, um suco que eu gosto, uma fruta que eu gosto. E aí fiz aquilo sair com o meu coração quentinho, né? Quando eu entrei no carro, olhei para a sacola e falei, nossa, tem coisa que eu gosto. Será que ela gosta? Será que ela pode? Sei lá, né? Cara, daí que me caiu a ficha. Falei, cara, tomara que ela entenda que eu tô fazendo por ela o que eu acho que seria o melhor pra mim. Então, calma, você que tá em casa. A gente sabe que você fez tudo o que você pode de melhor. Qual que é o objetivo daqui agora? É dizer assim, pode ser que você precise voltar a estudar melhor essa espécie, as necessidades, o que realmente significa felicidade para ele, para melhorar ainda mais. E assim, corrigimos erros e potencializamos os acertos. E aí, vai minimizar a ansiedade por separação, vai minimizar os cães potencialmente, assim, agressivos, não de raça, eu tô falando, né? Mas os cães que têm uma... Agressividade sempre é por questão, problema emocional. Ser melhor emocional, nenhum animal é agressivo, nem cão, nem gato. Não é da natureza. Nem humano. Humano, sim. O animal humano. Não, mas tu sabe que a natureza do animal humano também não é. Também não é. A nossa natureza não é de guerra. Na verdade, todos os animais na natureza têm milhares de estratégias sem confronto físico para resolver conflitos. Isso é muito mais inteligente. A gente quer manter a integridade física a qualquer custo. Isso é biologicamente muito mais forte do que, vou dar na cara daquele lá. Só que a gente tem, na nossa sociedade, uma questão cultural que vai, enfim. Mas a natureza do cão e do gato é resolver conflitos, zero confronto físico, zero agressão. Sabe como que é? O cão e o gato resolvem um confronto se eles puderem? Vira as costas e sai. Vira as costas e sai. É isso que eles fazem. Só que dentro do apartamento não tem espaço muitas vezes pra fazer isso. Ou, quando a gente começa a ficar ansioso, o nosso cérebro não funciona direito. O cérebro do gato, o cérebro do cachorro é igual ao nosso. Igualzinho, não muda nada. Não tem nenhum pedaço no nosso que não tem no deles. Quando o cérebro começa a ficar ansioso,
é tipo um rim doente que não tá mais funcionando direito. Falta substâncias químicas ali, as sinapses ficam tudo alteradonas, o cérebro, do ponto de vista, dá até pra comparar, é como se ele tivesse inflamado. Então, ele não controla mais as emoções e os comportamentos adequadamente. E aí ele vai. Então, a ansiedade faz fazer um monte de comportamento que parece nada a ver, que não faz sentido, que não seria a melhor solução para aquele cachorro ou para aquele gato naquele momento, porque ele não está em sã consciência. Ô, Lari, é nesse momento que entra o tratamento farmacológico, que entram as medicações? O Não tratamento necessariamente. farmacológico toda vez que a gente fecha um diagnóstico. Então, qualquer doença que a gente feche o diagnóstico tem indicação. Ainda assim, é uma decisão do médico, né? Eu já optei casos com diagnóstico fechado. Ah, não, vamos entrar com a terapia porque eu vejo uma grande chance aqui de em pouco tempo haver melhor. É uma decisão bem individual. Mas vai muito do grau de ansiedade que a gente Da possibilidade de manejo também? Também. Do grau de aprendizado do tutor, porque às vezes tem tutor que acata, Tem tutor que faz, tem tutor que não faz. Que não faz. Tem tutor que até entende, mas não consegue. Que é né? muito ansioso também. Isso é muito comum, né, Lari? É, A gente esbarrar muito Sabe no qual que é sucesso do o tratamento. quinto pilar que a gente não falou? É o humano feliz. Gente, O quinto pilar é o humano feliz. Por quê? O que que eu descobri? Por que que eu botei esse quinto pilar? Eu fechei meu consultório já há mais ou menos 2 anos, né? Um pouco mais, acho. E aí eu fiquei acompanhando pacientes que ainda não tinham alta. E eu já vinha fazendo esse levantamento há um tempo. Em média, 6 meses é um tratamento, tá? De um animal com transtorno psiquiátrico. 6 meses você resolve, Rápido, né? tá de alta. É a média. Às vezes vai 1 ano, às vezes vai bem menos. E tem uns que não dá alta nunca. Que não melhora nunca. Eu tô 2, 3, 4 anos com o paciente. Você vai e volta, patina. E aí, como toda boa curiosa, eu começo a olhar, cara, o que que tem? Primeiro você olha, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tenho que melhorar nesse diagnóstico, nesse tratamento, e o que que tem de comum nesses casos que não vai pra frente? E aí eu cheguei a uma conclusão. Que é, quanto mais os tutores têm eles problemas de ansiedade, depressão, transtornos emocionais, seja eles diagnosticados ou não, seja eles medicados ou não, o animal não melhora. Tem muito do emocional do animal que é impactado pelo emocional do humano. Então, eles moram juntos. Como é que um cão que ama aquela pessoa vai conseguir ficar bem se a pessoa está desequilibrada? Super ansiosa, se ela chora com frequência, se ela e o marido gritam, se não se entende, se odeia o trabalho, se tá em depressão, se, entendeu? Vive reclamando, nada tá bom. Vive mal, vive... Então, assim, o bicho tá ali, olhando aquilo, todo dia, o dia inteiro. Ele vai no colo daquela pessoa. E daí a gente entra no âmbito não só das doenças psiquiátricas, psicológicas. As doenças físicas, elas vêm somatiza. Ai, isso é muito legal, a gente tinha que fazer um podcast inteiro sobre isso. Porque isso normalmente é o que mais pega para os veterinários, para eles comprarem a ideia da psiquiatria. Ansiedade e todas as outras alterações psiquiátricas são alterações do cérebro. Sim. O cérebro controla o corpo inteirinho. Ele manda em todas as glândulas. Bicho, o cérebro tá zoado, começa a zoar tudo. E a gente pode ter doença urológica, é uma das primeiras, do gato, né? A síndrome da mulher. Pandora, da mulher. A gente pode ter doenças gástricas, intestinais, essas doenças intestinais inflamatórias por aí, que é idiopática. Aposto que tem várias aí com componente emocional, entendeu? Pele. Meu doutorado foi em psicodermatologia, essa relação do cérebro, das emoções, com as alterações de pele em cães e gatos. E são muitas. Todas as doenças alérgicas e inflamatórias são altamente influenciadas pelo emocional. Aí você pega 2 bichos atópicos com o mesmo tratamento, um melhor, o outro não. Você vai ver, pode ser que a diferença é um tá ansioso, o outro não. Então, o transtorno psiquiátrico não é só, vai deixar o comportamento do bicho ruim. Pode começar a levar a danos em vários órgãos. Vários. Potencialmente todos, né? Alguns vão ser mais óbvios, mais diretos, mais comuns de acontecer. Lari, eu vejo isso na minha especialidade. O paciente, às vezes, em crise de ansiedade ou numa situação estressora, e ele tem hipersensibilidade à placa bacteriana. Claro, vai ficar ácida a boca dele. Ele tá com gastrite de estresse. E a própria questão imunitária ali, que é influenciada. Nossa, sem dúvida. Né? Agora, recente, tive 2 mulheres, um casal, né? Elas são um casal, viajaram, deixaram o seu pet num hotel, ele nunca tinha ficado. E ele é super apegado a elas.
me mandaram mensagem durante as férias, doutora, a gente tá viajando, a gente tá longe, Rock não tá bem, né? Elas falaram do hotel, ele tá largado, não tá comendo. Eu falei, não, calma, a primeira coisa é um veterinário avaliar, entender como que tá a pressão, frequência cardíaca, respiratório, o básico, o essencial. Se tudo estiver bem, vamos pensar na boca. A gengiva estomatite dele crônica, hipersensibilidade da placa, Deu um bom. agravou, dito e Por feito, emocional. por emocional. Então ele tem a doença, obviamente, mas Sim. o estupim para recidiva Nossa. foi a viagem. Larissa já está convocada para o episódio Quando que 2. vamos fazer? Vamos abrir o calendário. psicossomáticas. A somatização Não, dos já problemas tá emocionais. intimada, não está convidada. Exato. Fechou. muito massa. Só vamos marcar a data e hora. Não, gente do céu. Assuntos infinitos. Larissa- É muito legal, né? Então, mas e olha só, eu até falei para Rebeca recentemente. Eu não acreditava como médica alopata da influência da mente sobre a saúde física. Eu achava que as desordens, né, patofisiológicas, de tudo, na verdade, eram lá distúrbios propriamente relacionados ao funcionamento celular, agressão, nananã. Cara, quando você começa a entender de epigenética, aí vamos falar um palavrão, né? O que que é? Que os genes, eles determinam todas as substâncias que são produzidas no corpo. Então, todas as proteínas, essencialmente. E que a maior parte dos hormônios, eles são base proteica. Neurotransmissores são base proteica. E que a expressão desses genes, vamos traduzir, o abrir o DNA, permitir a cópia para a produção de uma proteína, E essa proteína tem relação com uma função. é determinada pelo meio. E o meio é determinado pela psique. Pronto, você já desmistificou tudo. O meio afeta a reação né, mental, porque assim, tudo que é do meio chega primeiro no cérebro. É a Sempre. percepção. Sistema límbico, Aham. que é o que controla as emoções. Tudo é emocional, pro cão, pro gato. Primeiro de tudo. Depois vai pro racional, volta pro emocional e depois vai pro resto do corpo. Pra que o olho, os 5 sentidos... A função primordial é essa, receber as informações do meio que vão chegar no sistema límbico e ele vai entender se aquilo é bom ou ruim. Então, é a primeira separação que ele vai fazer, é bom ou ruim. Daí, deixa eu raciocinar, como eu devo reagir a isso? E isso vale para as reações conscientes, que são os comportamentos, e todas as reações orgânicas, tá? O que eu tenho que mandar para o meu organismo a partir disso? E como é que eu mando pro organismo a mensagem? Através de uma De substância neurotransmissores química. e hormônios, E exato. aí, essa substância química é aquela produzida pelo meio que eu criei. Sim. E mais, né, Lari? A forma como eu entendi esse meio. Exato. Porque nós tá duas relacionado à somos... memória. Exato. Nós duas somos indivíduos diferentes e diante de uma mesma situação eu posso entender uma coisa e você entender outra. Por isso a gente não pode olhar assim, será que no apartamento esse animal vai sofrer? Depende. Depende dele e depende do meio. Será depende que de várias outras... o Golden ou os Goldens estão sofrendo no apartamento? Depende. Depende. Os cães podem estar ou não, né? Não tem comprovação científica nenhuma que existem perfis de comportamento por raça. Na verdade, as evidências após o estudo genômico canino é que raça não existe. Ai, gente, aí a gente vai entrar numa outra caixa de Pandora. Raça não existe. Raça é um conceito abstrato que a gente cria classificando a partir do externo. Só. O cérebro é igual e o comportamento é determinado pela genética e pelas experiências de vida. Então, é claro que um animal altamente aparentado tem uma chance de ter uma pequena tendência, né? Você pode se comportar um pouquinho mais parecido com a tua mãe do que com a mulher X lá, sei lá da onde, né? Então, nesse sentido, sim. Aí acaba mimetizando um comportamento mais padrão, digamos. Mas assim. os trabalhos mesmo que compararam falam que as diferenças comportamentais podem ser tão grandes entre animais de raça quanto entre qualquer... Ou seja, as diferenças são individuais. Não... mas todo Spitz late. Porque eles são muito parentes e a gente cria muito parecido. Muito mais do que o oposto. Então, essa é... E, de fato, todos os trabalhos até hoje que tentaram estudar diferente de comportamento em raça encontraram
zero relevância estatística. Então, é tudo anedótico quando os profissionais falam, não, mas tem sim, na minha experiência tem. Beleza, essa é a tua opinião como profissional. O que a gente tem de Não fato... é a evidência científica. Não é. Inclusive, a gente deveria desconstruir esse conceito de raça, porque esse conceito vem... O humano também se considerava que tinha raça, né? Veio o estudo genômico, viu que não. Para ter raça, precisa ter uma diferença genética significativa que configure quase uma subespécie. E os cães não têm essa diferença. A diferença é só no formato, na cor, no tamanho, no pelo. Eles são todos cachorro, sabe? Então, isso O que também... a gente faz com tudo isso? Não, mas O que aí... que a gente faz com tudo E gato também, tá? Daí deixa eu falar, daí isso é mágico. E daí, sinto muito quem não acredita, mas pra mim isso é de Deus. Ou seja, nós somos todos iguais. Somos todos iguais, não muda nada. Pega o cérebro do gato, põe aqui, pega o do ser humano igualzinho. Não muda nada. Só que a gente fala português e usa celular, caneca e tal, estúdio boladão e tal. E os gatos estão peladão no mato e estão felizes, né? Só isso. Você tava falando, né, Larissa? Ah, daí tá, o tutor vai trabalhar, o gato fica lá, o cachorro fica lá ocioso, né? Vamos fazer uma analogia. Pegue você, tem um filho humano, sai a trabalhar, larga a criança lá com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e volta. O que ela vai estar fazendo? Destruiu a casa. Não, Ela vai estar aqui, ó. Hoje em dia ela vai estar aqui. Ela vai estar no Gente, celular, na televisão, ou seja... Porque o ser humano tem essa E capacidade. se não tivesse celular e televisão, não se espante se ele estivesse comendo cocô. Que é o que E acontece destruído toda a com sala, cão e com rasgado o sofá. A pandemia, logo após a pandemia, eu usava muito esse argumento. Agora parece que as pessoas já esqueceram, né? Quando nós ficamos confinados no início lá da Covid... Ficou todo mundo louco com Wi-Fi e Netflix. Eu falo, muitas vezes a vida do teu gato, do teu cão, é um confinamento do Covid sem Netflix. Que é isso que tu acabou de falar. Aí acabou. Porque, então eu acho que a gente pode usar essa experiência tão sofrida que a gente passou para usar como empatia. Se colocar um pouquinho, porque tem muita semelhança. Ninguém gostou de não poder sair de casa. Ficava inventando, quanta gente ficava inventando coisa pra ir buscar no mercado, né? Ai, esqueci. No papel higiênico. Pra ir de novo no mercado, pra sair um pouco, porque senão ia, né, ter um treco. Então a gente ia na farmácia comprar mais uma aspirina, alguma coisa, né? Então não foi bom ficar fechado dentro de casa. A gente não via a hora de sair. Por que a gente acha justo Que eles fiquem. animais que a gente ama tanto, que a gente chama de filho, por que pra eles é justo a vida inteira ser isso? Eu não acho que é justo. Obrigada, Larissa. Meu Deus do céu, Lari! Meu Deus do céu. Episódio 2, 3, 4, parte Pet Doc. Vamos pensar aí, psique. Amo. Psique animal. Ai, Monte animal Larissa, tem muita coisa. Não gostaríamos, mas precisamos encerrar. Temos protocolos a seguir, né, Patrícia? Eu acho que é um episódio que não merece um repete. A gente não consegue. Repete é o momento final do nosso episódio em que a gente pontua, né? Pontos principais, momentos chaves, mas eu acho que esse episódio é o resumo de tudo isso, lembrando dos 5 pilares, que acho que foi falado que aqui. é muito além das 5 liberdades. Muito além das 5 liberdades, né? E só abre, né, uma janela para nós, para um novo mundo e para tanta coisa que a gente precisa aprender, melhorar, aperfeiçoar para que os nossos animais sejam mais felizes. Lari, a gente sabe que você é professora de veterinários, de estudantes de veterinária, de cat sitters, de dog sitters e de tutores. Então, qualquer um que queira aprender com você, a gente já viu que tem tudo a aprender, te encontra como? Principalmente no meu Instagram, é onde eu divulgo. Eu tenho uma empresa de cursos hoje, né? Então, hoje eu não tenho mais o meu consultório, não tô mais no consultório, tô me dedicando a esses cursos, desses diversos temas, para os diferentes públicos. Então, tudo eu divulgo lá no Instagram, que é o meu nome, Larissa Rincos, né? Que escreve R-U, porque tem trema, mas é @LarissaRincos. E eu tenho um site também, que é meu nome, larissarincos.com.br. Lá também tem todos os meus cursos, todos os meus livros, né? Então, é isso, assim, nessa fase que eu tô, eu tenho essa vontade de falar isso aqui que a gente tá falando pra mais, tipo vocês, assim, falar essas coisas que eu sei pra mais gente. Quero gritar pro mundo. Né? Eu quero que, tipo, os tutores no consultório, eu falava cada vez com uma pessoa, né? Isso é maravilhoso.
maravilhoso. Eu fiz isso por 14 anos, né? Foram milhares. Eu E é o que tabulei, foram traz milhares. para nós a experiência, essa vivência de poder De estar com as famílias. amplificar, né? E aí, o que eu tenho feito neste momento, nessa fase da minha carreira? Cara, essa mesma coisa que eu falava para uma família ali, às vezes num curso eu tenho 15, às vezes eu tenho 50. E eu ensino as mesmas coisas, né? Então é amplificar e chegar mais longe. E todo o conteúdo gratuito, né? Que eu faço no Instagram com o único objetivo de chegar em mais gente ainda, né? O que eu posso. Lari, você continua fazendo as lives terça-feira. Toda Quinta-feira. 8 horas da manhã eu tô fazendo live. E todo sábado sai vídeo novo no YouTube. E todo dia tem Reels, carrossel, não pula um dia. Ou seja, né, pessoal? Todo mundo pode ter acesso ao conhecimento, pode ter acesso à informação. Só cabe a nós buscar. O Pet Doc tá aqui para isso. Agora vocês têm tantas pessoas que passam por aqui, que conseguem entregar conhecimento. E agora, esse canal aberto aí sobre comportamento, sobre psicologia, psiquiatria, mente animal, né? Para que realmente os nossos pets vivam mais e melhor. Porque se eles estão com a mente organizada, saudável, com certeza eles terão reverberação, terão menos doenças reverberando nesse corpo. A saúde física é tipo aquele brinde maravilhoso, né? Ele tá feliz e aí o corpo tá com menos chance, pelo menos as doenças relacionadas, e as né, doenças virão, né, Larissa? Mas se você tem uma mente saudável, a forma de atravessar tudo isso também é melhor. A gente Com vê certeza, isso, né? com certeza, eles lidam melhor. Muito obrigada pela tua generosidade, pela tua alegria, pela tua energia. Meu Deus, que episódio gostoso. Uma delícia ter você aqui, Lari. Eu tinha certeza que ia ser ótimo. Obrigada, Lari. Não foi menos do que eu esperava, pelo contrário. Muito Foi mais. muito Muito mais. obrigada. Obrigada. E você, se nos ouviu, gostou. Pessoal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Eu acho que todos nós, veterinários, tutores, todo mundo que tem um pet, Amantes dos animais, mas você não tem um animal, né? Mas você ama animais? Precisa ouvir esse episódio e refletir sobre o que pode melhorar pro seu cão, pro seu gato, certo? Então, esteja aí ativo nos nossos canais, não esqueça de curtir, compartilhar, colocar aqui nos comentários as suas impressões, o seu caso, a sua dúvida. Vamos tentar ajudar todo mundo que precisa, e se preciso for, obviamente que vai ser preciso, né? Porque estamos pedimos aprendendo. ajuda. Pedimos ajuda da doutora Larissa e vamos disseminar conhecimento de qualidade. Venham para o Pet Doc Cast. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.